Uso e efeitos de medicamentos durante a gestação. Os medicamentos tomados pela gestante chegam ao feto principalmente através da placenta. Contudo, os medicamentos que não atravessam a placenta, mesmo assim podem ser prejudiciais ao feto se atingir o útero ou a placenta. Os medicamentos que a mulher toma durante a gestação podem prejudicar o feto de várias formas. Podem agir diretamente sobre o feto, provocando danos, desenvolvimento anômalo, dando origem a defeitos congênitos ou morte. Podem prejudicar a função da placenta, normalmente fazendo os vasos sanguíneos estreitarem, reduzindo assim o suprimento de oxigênio e nutrientes ao feto vindos da mãe. Às vezes, o resultado é um bebê com baixo peso e subdesenvolvido. Podem fazer com que os músculos do útero se contraiam com força, lesionando o feto ao diminuir o fornecimento de sangue ou provocando trabalho de parto e parto prematuro. Podem também afetar o feto indiretamente. Por exemplo, medicamentos que reduzem a pressão arterial da mãe podem reduzir o fluxo sanguíneo para a placenta, diminuindo o suprimento de oxigênio e nutrientes ao feto. O modo pelo qual um medicamento prejudica o feto depende da fase de desenvolvimento do feto, concentração e dose do medicamento, a permeabilidade da placenta, com que facilidade as substâncias atravessam, composição genética da mãe, que afeta a quantidade de medicamento que está ativo e disponível. Se a mãe estiver vomitando, é possível que ela não absorva uma quantidade tão grande assim do medicamento, de modo que a exposição do feto ao medicamento será menor. Classificação de risco e alguns exemplos de medicamentos. Risco A. Estudos controlados em mulheres grávidas não demonstraram risco para o feto no primeiro trimestre da gravidez e não há evidências de problemas no segundo e terceiro trimestre. Exemplo: ácido fólico, levotiroxina e vitamina D3. Risco B. Não há estudos adequados e controlados em mulheres grávidas e estudos de reprodução animal não foram encontrados riscos, mas foram encontrados efeitos colaterais que não foram confirmados nas mulheres, especialmente durante o último trimestre de gravidez. Exemplo: amoxicilina, loratadina e busonide. Risco C. Não há estudos adequados em mulheres grávidas e em experiências animais ocorreram alguns efeitos colaterais no feto, mas o benefício do produto pode justificar o risco potencial durante a gravidez. Exemplo: hepatilon, desonida e sertralina. Risco D. Há evidências de riscos em fetos humanos e só deve ser usado se o benefício superar o risco. Exemplo: aspirina, hidroclorotiazida e enalapril. Risco X. Estudos revelaram malformação fetal ou aborto. Os riscos são superiores aos benefícios. Exemplo: metotrexato, penicilamida e talidomida. Mesmo com o avanço de pesquisas e tecnologias, estima-se que 5 a 10% das malformações são induzidas por medicamentos. Essas malformações estão entre as 10 principais causas de mortalidade infantil do mundo. A Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos agora exige que as bulas dos medicamentos possuam mais informações sobre o risco de tomar qualquer medicamento durante a gestação. Essas informações incluem os riscos de tomar o medicamento durante a gestação e a amamentação, a evidência que identificou esses riscos e informações para ajudar o profissional de saúde a decidir se o medicamento deve ser usado durante a gestação e explicar à mulher os riscos e os benefícios de utilizar esse medicamento. O que é recomendado fazer para se recuperar mais rápido sem medicamentos? Repousar o máximo possível para gastar menos energia e focar na recuperação, ter uma alimentação leve e saudável, beber bastante água para que o corpo fique devidamente hidratado.